Opa! Que isso? Um 5 estrelas, né? Muita sorte. E aí, pessoal, beleza? Então vamos hoje iniciar a nossa série do iniciante ao especialista. E assistiram então a nossa introdução e ajuda de menus. Hoje nós vamos começar as missões base para poder desbloquear todas as opções do jogo. Então aqui você já pode ver que mudou o menu. É possível aqui escolher o nível de dificuldade, como eu havia falado. Mas vamos continuar com o mesmo. E continuando a história então. Então estamos no Spears Valley, no casarão. Vamos tentar abrir ele. Oh, forgot the keys. The spare must be in the mailbox. Então está dizendo que tem que encontrar a chave na caixa de correio. Apareceu para nós a primeira missão. Então o objetivo está aqui, de dar uma ajudinha. E que é missão. A gente vai aqui no menu, objetivos, e aqui você consegue ver as missões. Aqui nas missões se divide em 3 categorias. Modo história, que são as missões principais de cada mapa. Os trabalhos, que são missão específica para liberar as regiões de caça, as privadas. E tem o modo tarefa, que é encontrado nos postos avançados. É mais para você ganhar experiência e dinheiro. Então aqui a gente parte com 0 moeda. E está dizendo que essa primeira missão aqui, vamos pagar 200 moedas. Então vamos lá pegar dinheiro. Então sempre tem esse ponto de interrogação. Ele te diz qual que é o destino do objetivo. E estava ficando piscando ali antes porque eu estava com o sentido do caçador. Então, apertar a tecla Q, e ali embaixo na esquerda diz, você ativa o sentido do caçador. Ó, daí fica na cor que foi escolhido no menu, como eu mostrei no vídeo anterior. A opção a tecla O, ele vai mostrar e ocultar o que é o objetivo que está fazendo, a tarefa que está fazendo. Ó, apertei o O, ele some da tela, fica uma tela mais limpa. Para ver de novo, é só dar um O que ele volta a aparecer na tela. Então fica a critério de vocês, deixar ativado ou não. Então aqui, tecla E para fazer a ação. Thank God we have a trustworthy mailman. Peguei a chave. Você vai ver que meu objetivo não foi concluído ainda, porque eu tenho uma segunda parte aqui. É ir lá abrir a casa. Então vamos lá. Agora It's sim. been a long time Ó, since I was here. missão completa. Uhum. Já aparece uma segunda missão adicionada. Então a mesma coisa. Por aqui já vai ter uma completa, finalizada. O dinheiro já foi para a conta. E a próxima está ativa. E vai pagar 250. Então, nessa missão aqui pede para ver os equipamentos, pegar o rifle do vovô, no caso, né? E está armazenado dentro do cofre. A gente tem o notebook, os quadrinhos, o quadro principal do mapa da região e a cama para dormir. Vamos então abrir o cofre. Aí no cofre, então, você tem a abertura do inventário, certo? Então aqui ele está pedindo a missão para pegar o rifle do vovô, que é esse de alavanca, ó, normalmente alavanca, calibre 30-30 Winchester. Então, só dá a barra de espaço para equipar. Vamos pegar, colocar uma luneta, para não ficar com mira Iron Sight, né? Aqui a gente já vem com uma luneta Leopold, uma 2x7x, abertura 33mm. A qualidade da lente é básica, então é uma luneta simples, mediana. Equipei o rifle com uma luneta. Aí aqui a gente tem o binóculo. Eu só vou passar ele para a tecla 6, que é uma tecla que eu estou acostumado.
só por questões de gosto mesmo. Então, coloquei ele aqui. Equipei. Aí vem a dica, a questão de miras. Então, para puxar o scope da mira é o botão direito do mouse. E para aumentar e diminuir o zoom, o scroll do mouse. Tá pedindo para a gente ir no segundo andar. Vamos lá. Aqui já tem um troféu. Deve ser do vovô, do Weber. Aqui a gente tem também os stands para exposição dos animais. E como tem no primeiro nível, tem no segundo também. Vou dar uma mostrada rápida para vocês como é que funciona. Chegando aqui, clicar no E, vai aparecer vários modelos que você pode customizar aqui. Como é um local grande, ele permite fazer as combinações de animais. 4 lobos, vão caçando e assim vai indo. Na hora de taximizar, é só ter o animal, escolher o modelo que mais lhe agrade. E tem também os menorzinhos. E aqui certamente vai ser animais pequenos. Pode ser conjunto também, ó, 2. E vai ter stands também que é somente de um animal. Além desses, é somente o troféu propriamente dito, que geralmente é a cabeça, né, do animal. Vamos lá fazer essa missão. Pegamos aqui, está pedindo para pegar o binóculo. Então vamos pegar o binóculo e olhar para 3 pontos que vão aparecer no mapa. Então, primeiro, segundo See e you o soon, terceiro. Rico. Aqui encontramos o eco. São pontos chaves do mapa do New Spears. Até tem uma vantagem, só não me recordo aonde direito que vai ser, que é encontrar todos aqui, ó, completar todos os coletivos, no caso, os pontos de coleção do New Spears Valley. E que ele te dá os animais, você vai conseguir ouvir animais 20% a mais de distância. Então, é uma boa vantagem. Então, tá pedindo para voltar, a inspecionar o mapa. É aquele mapa principal da região. Isso é uma dica que eu vou dar para vocês, então. Quando chegar nos casarões, sempre vai ter o mapa da região. É muito importante reconhecer eles, olhar eles, porque ele vai desbloquear outros pontos de interesse por perto. E outro detalhe, irá sumir esse ponto de interrogação que tem aqui embaixo. O que é esse rosa aqui? Esse aqui é o nosso cheiro. Então, no E, te mostra essa maneira aqui. Então, o vento está vindo nessa direção e o nosso cheiro tem esse alcance pela velocidade do vento. Então, quanto maior o vento, mais longe irá o nosso cheiro. Então, tem essa cutscene rapidinha. Se quiser pular, se à vontade também. É legal ela porque ela vai te dizer os animais que existem naquela região, que vivem naquela região. Undisturbed grasslands with tall grass have the potential to hold a lot of small but also some bigger game. Então tá aí. Como eu falei para vocês, ó, já saiu aquele ponto de interrogação. Já ficou certinho. E já... e mais um detalhe. Aqui, ó, já liberou outros pontos de interesse também. Como eu falei, ele já vai aumentando as informações do mapa. Então agora entrou uma nova missão. Então a gente já está com 450. Porque teve 2 missões completas. Modo história. Tá pedindo para entrar no carro. Então o carro ele vai ficar lá. A gente pode pegar direto naquela placa. Ou pode requerer ele por aqui mesmo. Então a gente pode vir no veículos. Eu tenho os 4 aqui habilitado porque eu comprei o jogo inicial. Provavelmente vocês podem ter os 4, mas bloqueados, vão ter que pagar. Isso eu não sei informar direito. Então lá
encontra o carro. Pode ser chamado por lá mesmo. Não tem problema nenhum. Toda a área de estacionamento tem uma opção, uma plaquinha P, que é onde que pode ser chamado o carro. Essas placas aqui, ó. Então, o nosso carro. Uma outra coisa também que eu já posso dizer para vocês é o seguinte: no Way não existe compra de munição. Então a munição ela é grátis, certo ponto, certo modo, tá? Você pode ver que na arma aí tem a formação que eu tenho 7 tiros dentro da arma, mais 35 guardadas. Então são 42. Então se eu der um tiro, vai baixando ali. Ó, legal no Way que ele pode acompanhar o tiro. A questão, aumentando o sentido do caçador, ele vai te dar uma ajuda. Se tu pegar uma distância, ele vai te dar até onde vai bater o tiro. Ó, lá embaixo, ó, o vermelhinho. Então, vou aumentar o zoom. Ele diz que vai cair a munição, vai bater lá. Eu teria que aumentar, zerando a distância. Nessa milha aqui é 800 metros no máximo, aí diminuindo. E se eu for baixando, pode ver que o tiro vai bater mais embaixo. É bem simulado mesmo. Vamos dar um tiro lá para mostrar. Ele vai cair mais ou menos lá naquela região lá. Ó. Olha lá, ó. Lá foi o tiro. Então aqui agora eu tenho que recarregar. Terminou os tiros. Tecla R. Ele vai recarregar. Ó, detalhe. 6 tiros apenas. Então eu tenho um na câmera. Eu pedi para recarregar. Ele consegue colocar mais um. Eu fico com 7 tiros. E como eu estava falando, não se compra munição, mas ou no cofre, no casarão, ou no carro, você consegue vir aqui atrás, acessar o inventário também. Tá? Pode trocar a arma que quiser também por aqui, pelo carro. E saindo fora, pode notar que já voltou os 42 tiros. Então, o carro te ajuda a recarregar. Certo? Então, aqui te dá uma dica de movimentação do carro. Eu posso dirigir ele externamente em terceira pessoa, como está aqui, ou visão interna dele. Tá? Ó, mostra toda a aceleração, tudo. Eu prefiro visão externa. Aí na esquerda tem as opções do carro. Então eu posso, por exemplo, ligar o rádio. Posso trocar estação. Certo? Desligar o rádio. Buzina. Farol. Aí trocar a câmera e o E para sair do veículo. Certo? Vamos lá então. Se quiser localizar onde é que tem que ir na missão, abre o mapa. Pode botar um marcador aqui. E daí ele vai te ajudar a direcionar, te dar a distância. Olha lá. No Way tu pode botar quantos marcadores quiser. Desse tipo aqui. E tem o outro marcador que é um só, que é fica um vermelho. Então tem 2 tipos de marcadores no Way. Opa. Vambora. Tem que passar obstáculos com o carro. Então tem que atravessar o rio. Provavelmente trocou. Ó, já é outro. Aqui está nosso rastro de cheiro. Ó. Aumentou bastante. Então eu posso colocar outro marcador aqui sem problema. Se eu quiser tirar esse, eu posso tirar. Mas posso deixar os dois também. Removendo com a barra de espaço. Ou a T vai remover todos do mapa de uma vez só. Olha ali. Então tem que atravessar o rio. E seguir. Estacionar aqui nessa área de estacionamento. Parou. Ficou aí para sair do carro. Eu vou dar uma corridinha para chegar mais rápido lá em cima. Vou até retirar os marcadores agora para mostrar para vocês. Todos de uma vez só. Bom, tecla E.
removeu todos. E conforme você já vai andando, vai abrindo o mapa, já vai aparecendo pontos de interesse em proximidades, certo? Então, por isso que é a importância de ficar abrindo o mapa. Então, perto da nossa missão. Tem que subir essa escada aqui. Só dar um E. E subir ela. Então, aqui no E tem esse movimento de subida também. Assim é nos stands de caça. Faz o mesmo Here you movimento. are. Ó, chegando. No eco. Aoba! Long time no see, my friend. Ó, tá vendo que foi descoberto novos itens de coleção. E deu informação também. Até foi um stand de caça aqui embaixo. Ó, e deu informação que posso fazer TP. TP é o transporte rápido, né? A gente tem. Onde completou a missão do eco. Então eu posso vir aqui direto no mapa e fazer TP. Tanto pro stand de tiro quanto pro casarão. Ou pros postos avançados também. Então vamos fazer isso. Peguei aqui no stand de tiro para praticar o tiro, dando dicas de regular a mira do zerando. E o F vai aumentar e o V vai reduzir. O Shift ele segura a arma. Tá? Então, pegando a arma, está pedindo para regular ela a 50 metros. Então, olhando aqui na mira, ela já está a 50. Mas se não tivesse a 100, era só dar um V para baixar a 50. Questão da oscilação da mira. Claro que quanto maior o zoom, mais ela vai oscilar. E posição que você está. Se der o C, por exemplo, eu vou me agachar, ela vai ficar um pouco mais firme. Claro que vai ter esse objeto aqui na frente, mas então aqui fica um pouco mais firme, ela oscila menos. E se eu me deitar, ela oscila menos ainda. É bem bom de dar o tiro, certo? Ó, o Shift ele vai segurar a respiração e vai dar uma avançada no zoom. Vitals hit. Acertou. That would be a good shot. Então agora está pedindo para 150 metros. Eu vou regular 150 metros. Tá? Dando dica para não machucar muito o animal. Acertar órgãos vitais. Então, tiro 150 metros. He wants to keep his shooting skills sharp, Tá but dado. 200 meters? Agora, Way too 200 far for a metros. safe deer shot. Aí tá dando a dica com o que você consegue ajuda, o auxílio. Ó, começa a aparecer o auxílio lá na mira. Então, posso colocar e atirar. Está completada a missão. São ajudas que você tem durante o jogo. Vamos ver qual que é a próxima missão. Então tem que checar um bilhete. O bilhete está por perto. Eu vou recarregar a arma. Looks like there's a note over Ali o there. bilhete já. Hey, Wallace, don't forget to take care of the badgers wreaking havoc behind the lodge. Sincerely, myself. You forgetful geezer. Tá dando o alerta pro Wallace, que é o do River, e tem que cuidar com a quantidade de texugos. A infestação de texugos. Então aí tá a próxima missão. Já estamos com 1.250 moedas. Entrar no stand de caça para evitar a breve calamidade de texugos. Então, provavelmente seja desse ponto aqui. Eu vou dar um TP para casa para ficar mais perto. Então, chegando aqui no casarão, eu posso também colocar o marcador no início aqui ou no próprio local que eu tenho que ir. Daí já vai me facilitar. 160 metros. Vou ativar o sentido do caçador. Um outro detalhe, daí no sentido do caçador aparece o olhinho lá em cima na direita. Se eu desativar, ele some. Então esse é o indicativo que eu estou com o sentido do caçador ativado ou não. Vou começar a ocultar já na tela ali a próxima missão.
para ficar um pouquinho mais limpa, pra vocês verem a diferença. Agora tá ouvindo texugo por perto, então eu vou andar agachado, fazer menos barulho. E você tem que olhar na direita também no sentido do vento. Então ele está para a minha direita a 5 metros por segundo. Então eu estou ouvindo os texugos à esquerda. Então por enquanto está tranquilo. Ali está mostrando que eu desbloqueei uma guarita de caça, né? O stand de caça. Olhar no mapa, ele já vai aparecer aqui. Então posso até tirar o marcador, ó. Tá aqui ele. A 50 e poucos metros, tá ali ele. Os texugos estão bem na minha esquerda, estão bem próximos. Provavelmente eles vão se espantar aqui, mesmo eu indo devagar. Lembrando que esse percurso que eu estou fazendo aqui agachado está contando para liberar a vantagem de andar agachado. Ali já tem muito texugo. Muito rápido. Ele está espantado. Vamos subir primeiro aqui no stand. Pronto, So many subimos. burrows. That's unusual. Badgers are definitely overpopulated in this Ó, area. aqui temos zonas de cidade. Aqui é a toca, deve ser de descanso de texugo. Aqui tem uns ossos junto, então provavelmente é de um predador. Deve ser uma raposa. Ali tem uma zona de comida, deve ser de texugo. Por isso que eu falei de trocar as cores, porque aí fica bem visível. Ajuda bastante. Vamos tentar localizar. Será que sumiu tudo? Já tem chamariz também, então dificulta bastante. Estou dentro da zona. Por enquanto não tem nem informação de horários, porque eu não desbloqueei nada do animal ainda. Só se eu for em alguma zona dessas aí e encontrar os horários dele para saber. Acho que eu vou fazer isso. Ó, vou ver, voltando. Uma raposa também. Aqui por trás, lá, ó. É uma fêmea. Não dá pra ver. Tem um. Aí tem um jovem macho, uma estrela. Vamos ver se ele tá dentro da. Ó, tá. Esse é o outro marcador. Falei antes. Lá vem do outro. É uma fêmea, então a fêmea eu vou evitar ele abater. Vamos escolher esse macho. Apesar de ser uma estrela jovem, uma missão a gente vai utilizar ele mesmo. Ah, vai ficar atrás da moita agora, desgraçado. Aí. Já vou pegar a arma. Parou.
Baixar ela para 50. Oba! E o lateral porque ele tava meio de frente. Mas foi bom. Só acompanhar com a mira aqui. Vai morrer. Passo do sangue, ó. Morreu. Então, já vem a dica. Isso vai ser bom mostrar para vocês a questão do rastreamento. Apesar do tiro não ter sido muito bom, mas já vai ajudar para demonstrar como é que funciona. A raposa eu não quero ainda. Vamos descer. Eu já vou pegar a zona de necessidade deles para desbloqueando já a enciclopédia. Tinha uma aqui em cima. Um outro detalhe, você pode ver que por enquanto não ativar uma habilidade, quando eu estiver movimentando, o sentido do caçador ele some, ó. Então é uma habilidade que tem que upar. Ó, encontrei uma descanso secundária, eles ficam em raras ocasiões, e desbloqueou a enciclopédia. Então, aqui na enciclopédia, depois que desbloqueia o animal, você conhece ele, vem as informações, tipo o tier dele, a energia recomendada para o abate dele, e aqui o ciclo de vida, são as zonas de necessidade, né? Tanto descanso, comida e bebida, com seus respectivos horários. E mais embaixo tem uma tabela de peso e idade, tanto das fêmeas como dos machos. Então, texugo, jovem de 1 a 3 anos, adulto de 4 a 7 e maduro de 8 a 10. Aqui no Whey, cada ano de vida é considerado como 3 dias de jogo. Então, 3 dias do jogo corresponde a um ano. Então, um texugo recém-nascido, ele vai demorar 9 dias de jogo para virar adulto. E assim por diante. Aqui embaixo, outras informações estão bloqueadas ainda, porque eu achei somente uma de 3. Então, no momento que você achar 3 informações de texugo, irá desbloquear mais informações. Aqui nós temos a raposa. Também é rara ocasiões. Rara ocasiões é o que? É uma zona secundária. Existe também a zona primária. Animais de bom estado físico geralmente ficam nas zonas primárias. E os de mau estado físico vão para secundárias. Um detalhe também que existe é a pressão de caça. No Whey também tem pressão de caça. Então, se você abater mais com o animal numa região, por exemplo, vai aumentando a pressão de caça. E isso fará com que os animais mudem da zona principal para a secundária e vice-versa. Aquela jovem. Então, vindo aqui. Mais uma zona, mas acho que é a mesma. É a mesma da raposa. Ó, aqui tem uma ajuda do sangue. É o que eu falei que nesse nível fácil te dá essa saliência nos rastros de sangue. E ajuda a seguir. E aqui está o sangue. É um sangue escuro, então não pegou o pulmão. Deve ter pegado outros órgãos. O sangue de pulmão é um sangue rosa. Ó, só seguir esse rastro aqui. Ó, aqui ele. Se olhar para o chão, vai estar ali a marca do sangue, a direção para onde que está indo o animal. Está aqui ele. Para recolher. Ó, o tiro pegou só carne, na verdade. Passou do lado do pulmão. Como eu falei, não foi um tiro bom. E esse tiro aqui não irá contar para liberar aquela vantagem da arma, porque não pegou o órgão vital. Então aqui a tela da câmera do tiro, né? Você consegue acompanhar exatamente como é que foi o tiro. Então ele só entrou aqui e saiu aqui. Energia, o disparo, pegou somente carne e saiu, sem pegar nenhum órgão. Então essa tela aqui de overview é a maior informação do animal: sexo, idade, peso,
percentual genética. Aqui temos um detalhe bem importante. Como ele é um animal jovem, uma estrela, com uma genética altíssima, a chance dele virar um 5 estrelas era grande. Mas faz parte do jogo. Né? Informações do tiro que matou, o horário, a região, né? E o mapa. Nessa tela aqui da caça, vai te dar informações de tipo distância que ele percorreu até que ele morreu, né? Desde que levou o tiro. O tempo que foi demorado para poder rastrear os animais, então eu demorei 12 minutos de jogo para rastrear. O peso dele era 5 kg, 9. O peso que ele perdeu pelo tiro, no caso, 5 gramas. Esse perda de tempo por tempo, no caso, né? É se você demorar muito para encontrar o animal, ele vai começar a apodrecer e vai perder carne também. Então, é descontado aqui junto. Peso total para venda, que é o total do animal menos perda. E o valor de mercado dele, 4,80. Cada animal tem um preço diferente. Aqui ele faz a soma de tudo. Quando é que ele vai te pagar? 24 moedas. Informação do troféu. No caso do texugo é a cabeça, né? O crânio. E o coeficiente e o score. O score máximo do animal é 500. Então ele evolui durante a vida. Ele é um jovem, ele está baixo ainda. Mas depois ele vai aumentando. Posso taximizar, no caso, ou vender. Aqui temos também informações de tela que a gente possa visualizar melhor o animal. Posso jogar aqui, eu posso virar ele, aproximar, afastar, tirar uma fotinho dele. Consigo ver também a parte somente os órgãos vitais dele. Posso limpar aqui a tela para tirar a foto somente do animal. É bem legal essa tela aqui de acolhimento. E voltando para lá, é só clicar em vender. Ó, o que deu aqui agora na enciclopédia? Tendo que eu desbloqueei o animal. Então vamos lá na enciclopédia. Por quê? Eu encontrei 3 rastros dele. E o que liberou a mais de informação? As regiões dos habitats deles. Então aqui pelo mapa eu consigo identificar onde é que é o habitat primário, onde eles mais ficam, e o secundário. O tipo do troféu, é o crânio, como eu já falei, e aqui te dá o range do troféu. A pontuação, tem aquela área 266, é uma estrela. Tanto que passar dos 314, ele já vira 2, e assim vai indo. Próxima missão, então, caçar um texugo usando o stand ou no campo, nessa região aqui. Então é mais um texugo. Ver se a gente já visualiza um. Tem um andando aqui pela esquerda. Ali. É uma fêmea madura. Ver se parece algum macho. Opa! Emoção, né? Que isso? 5 estrelas, né? Muita sorte. Então, já caprichei no tiro. Tiro perfeito. Ó, o que é o marcador de ajuda de animal morto no campo, no mapa. Então vamos lá. Vamos carregar a arma. Tá vindo? Deve ser a viúva. É. Então, vamos ali recolher nossos primeiros 5 estrelas, cara. Muita sorte. Então tá aqui, podemos até tirar a fotinho. Vamos ficar segurando a arma. Olhando para cima. Dá o ESC, modo foto. Aí você pode vir aqui e tirar a foto. Deixa eu dar um tchauzinho aqui. A cabeça meio baixa, tá meio atrapalhada com os vegetação. Tá aí.
Primeiro, animal 5 estrelas. Esse save aqui. Ó, tá na explicação do modo foto. Vamos ver. Guarda a arma. Arma de pé. Vamos recolher ele. Nossa, agora já foi um tiro órgão vital. Ó. Então o tiro pegou um pulmão só. Não pegou dois porque saiu um pouco enviesado o tiro. E atravessou o animal também. Mas como a energia da arma, apesar de ser um tier, a arma mais forte do que o animal, a energia dela é baixa. Então abaixa tranquilamente o texugo. Outro detalhe que tem aqui, ele te dá o órgão que foi atingido, nem a carne, e o sangramento e o pulmão. Com essa caveirinha aqui significa que foi vital. Então foi morte rápida. Aí, tela de recolhimento. Animal de 93,99 genética. 5 estrela. Vamos tirar a nossa foto. O troféu. Informações do abate. Ela não andou nada, morreu instantaneamente. Já é um animal mais pesado. Paga mais. E o troféu dele, 483. Então agora, em vez de vender, né? Não pode esquecer, porque se clicar em vender, não tem mais volta. Vamos taximizar ele. Cumpriu a missão. Está pedindo para voltar para o casarão para adquirir uma arma. Uma Hamilton 783. Vamos voltar lá. Já vamos taximizar o nosso texugo. Vou mostrar para vocês como é que se faz para taximizar. Vamos escolher um stand legal para ele. Vamos ver esse aqui. Como já tem o animal, já fica marcado. Pode ser 2 texugos. Ou ele sozinho. Só urso. Vamos escolher esse aqui de 2. Então é só habilitar e você pode escolher qual posição que ele vai ficar. Vamos escolher essa aqui. E puf. No caso, tem a despesa de 300 moedas para taximizar. Então tem que ter dinheiro para conseguir taximizar. Mas você pode deixar ele também salvo. E a hora que tiver o dinheiro, pode ir lá e taximizar para lá. Então aqui tem um assistente de taximia, que eu falei para vocês no outro vídeo. Você pode clicar aqui e ver novamente como é que foi o disparo. Essa informação fica gravado para sempre. É bem legal isso aqui. Chegando aqui no notebook. Aqui dá para ver, tem mensagens, tem que ser lida, tem esse marcadorzinho aqui. E a missão era comprar a Hamilton 783. Ela custa 1.040 e tem 1.524. Então a gente vem aqui na parte do e-mail. Vamos ler essas mensagens aqui. Para ficar ok. Às vezes chega missões por aqui também. Não precisa ativar ela pela mensagem. Então vamos carregar a arma. Colocar no inventário. Selecionou aqui. Com a luneta também. I shouldn't use this bad boy for more than 100 meters. Então, sobre o abate ético. E a próxima missão é ir até essa região aqui. Agora que o nosso primeiro animal está taximizado, o primeiro 5 estrelas, vamos dar sequência às missões. Já tem um marcador aqui, onde a gente tem que ir. Eu vou dar um TP para agilizar nosso stand de tiro. Aí a gente dá um ganho. Se aparecer alguma coisa no caminho, é claro que a gente vai dar uma batida também, né?
Eu só não vou correr justamente para isso. Para evitar de espantar o animal. Vou ir por dentro aqui do mato. Pode ser que eu encontre alguma zona de necessidade por aqui. Ó, tem fazão por perto. Ali tem uma zona. Tem texugo também. Vou bloquear agora o fazão na cicopédia. Vamos ver como é que tá a questão do perk de reconhecimento de animais. É esse aqui, para liberar enquanto tá andando. Então a gente tem 8 de 30. Aqui tem mais uma zona. Parece ser uma zona de descanso. Ó, um mula dançando. Zona principal. Isso é bom. Então aqui aparece, quando descobre uma zona, aparece o animal no mapa também. Clicando com espaço, vai mostrando as suas zonas. Ó. Marcador posso tirar. Aqui até ajudou porque tá amassadinha essa região de descanso aqui. Mas tem algumas que não estão. Então dificulta bastante para se encontrar. Outra zona aqui de comida. Mula também. Secundária. Paizão. É algum animal lá. Cauda branca, ó. Duas fêmeas. Vou me abaixar aqui já. Eu acho que eles aí estão dentro da região. Better stay low, Ó, move quietly, and glass for animals to entremos na recover. área. Pedindo para fazer silêncio. Ah, é mais na frente. I remember when I couldn't tell the difference between a white-tailed deer and a mule deer. Grandpa used to tease me about it. Let's see if I haven't forgotten all those hunting lessons from Grandpa. Onde é que tá aqui as cauda branca? Não tem chumbo aqui. Já pensou achar outro 5 estrelas? Adulto 2, isso é bom também, hein? Um jovem. Um adulto. Vou botar um marcador aqui da região. Vou usar um texugo aqui de descanso. Vamos interagindo para desbloquear logo aquela vantagem.
Zona principal. Pegadas aqui de mula. Vou subir nesse stand aqui e atirar, porque provavelmente o animal vai estar dentro. A missão é bater um veado mula ou um cauda branca. Vamos lá bebendo. 200 metros. Maduro 1. Adulto 1. Jovem. Jovem. E maduro ele tá bom. 200 metros. Vamos com a 243. O tiro foi bom. Marcar aqui. Tentar acompanhar. Isso foi bom não, hein? É esse aqui. Foi até lá. Esse foi bom não. Meio alto esse tiro. A mira também não é muito boa, né? Uma mira básica. Tentar chegar lá para visualizar o sangue. Ó, Maduro 2. 36. Posso abater esse aqui também. Parece que foi sangue vermelho. Não, abaixou a cabeça. Esse vai. Ver se eu consigo acompanhar ele aqui. Ó, deve ter caído aqui, hein? O tiro foi mais ou menos aqui. Não, foi 260. A direção aqui. E deve ter caído aqui. Tá correndo ali. Maduro 2. Será que eu tirei? Ou é outro? Bloqueei um perk. Interagir com 15 animais, sinais de animais únicos. Então aumentou em 10% a distância, no sentido do caçador. Esse aqui está mais perto, então vou nele primeiro. Ó, aqui tem outra zona. Fechou.
Vou dar uma olhada aqui antes de sair matando outro animal. Esse aqui eu achei que foi bom o tiro. Nossa, tinha 2 Maduro 2. Olha, tá a marca do sangue. Ah, sangue rosa, ó. Pulmão nessa direção aqui. Ó, aqui foi o tiro. Tiro bom. Tá vendo que o animal vai andar um pouco, mas ele vai cair. Ó, o sangue daqui, ó. As gotículas. Ele tá aqui na frente, ó. Já vamos completar a missão aqui. Tiro bom no pulmão. 2 pulmões. 50%, 2 estrelas. É um animal que não chegaria a 5, com certeza. 318 troféu. Vamos vender. Ó, então, conseguiu desbloquear a parte básica do jogo. Então, todos os itens agora estão desbloqueados. Multiplayer, modo de caçada livre. Achando os outros territórios que são os outros mapas, né? Deve ter tudo acessível. Então, essas são as missões iniciais do jogo. Vamos voltar pro casarão, então. Os marcadores. Aqui está pedindo para aceitar, provavelmente um e-mail. Isso, exatamente, ó. Aqui é um pedido, solicitação para o Wallace. A gente vai aceitar a missão. This reminds me when Grandpa went for a pheasant hunt and forgot to take a shotgun. Agora então ele pede para pegar fazão, 3 kg de fazão com uma espingarda, uma shotgun. Então, aqui continua sendo uma missão de história. A nossa enciclopédia já está aumentando. E aqui nos perk falta mais 9 interações, que daí já consigo utilizar o kit do caçador mesmo andando. Né? Já tem 3 acertos com arma de bolt action e apenas um de alavanca. Espingarda, nenhuma ainda. 2 texugo, 1000 mula. E um 5 estrela. Então é isso, pessoal. Por enquanto, tô parando por aqui. Vamos dar sequência nas missões no próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram por aqui. E até a próxima.